E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com muita alegria que nós novamente retornamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, continuando o estudo do capítulo 23, cujo título é Saber Ouvir. No programa passado, nós conversávamos sobre a resposta que o Lísias já deu, que é a terceira resposta, sobre o porquê dos lares não terem permissão de ouvir notícias da Terra. O Lísias, no último programa que nós comentamos, relatou para o André Luiz que no começo, há 200 anos atrás, né, pelas nossas contas, mais ou menos 1738, havia uma problemática imensa, porque todos os lares podiam ter notícia da Terra e todo mundo vivia apavorado, vivia aterrorizado, vivia no caos, porque ninguém sabia lidar bem com as notícias que aconteciam, até mesmo nos ministérios, né, da elevação. Só o Ministério da União Divina ficou isento a essa problemática. Os outros departamentos, né, os outros 5 departamentos da elevação ao Ministério da Regeneração, todos tinham problemas em lidar com as notícias da Terra. Então, o ministro da União Divina, um dos generosos ministros da União Divina, ele aconselhou, né, ele pediu para o governador tomar providência, porque assim não podia continuar. Porque nosso lar estava parecido com um umbral, onde não existe disciplina, onde não existe ordem, onde não existe paz. Cada vez que acontecia uma catástrofe natural na Terra, todo mundo lá ficava em polvorosa. Então, esse estado de coisas não poderia continuar. E nós comentamos, né, Teresa, que toda vez que nós vemos uma catástrofe na televisão, que hoje é ao vivo e a cores, na mesma hora que acontece nós estamos vendo, que nós estamos com a televisão em casa, estamos vendo que nós procuramos nos equilibrar. Raciocinando, nós espíritas principalmente, raciocinando que acima de tudo existe um Deus que está ciente de tudo e nos amparando. E nós temos o governador, que é Jesus, o nosso governador da terra, que é nosso Senhor Jesus. Então, que nós olhemos com olhos, já começando, com olhos diferentes aquilo. Não com olhos só de sofrimento, mas de esperança para aqueles espíritos que estão desencarnando naquela situação e vão ter dias melhores. Isso. Então, e a gente também comentou no programa passado que o governador, ele, apesar das lutas que se estabeleceram, o governador decidiu mudar e proibir realmente que os lares tivessem notícias da Terra. Somente os ministérios poderiam ter acesso às notícias da Terra. E aí nós vamos começar agora o parágrafo 19, né? Nós estamos repetindo, estamos no capítulo 23. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias de nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Agora, né? O André Luiz, ele está sendo desobediente, coisa que ele não é. Mas era o começo, né? A gente tem que levar em conta, porque ele está insistindo. Ele já perguntou 3 vezes, o Lísias já explicou 3 vezes, mas mesmo assim ele está insistindo. Agora, essa pergunta aqui, ela já denota um pouco de inconformação. Ele já está inconformado. Não é o tipo de comportamento dele,
Mas é porque, né, vamos levar em conta que ele é novo na colônia, ele realmente está no começo do aprendizado e ele ainda é um espírito como nós, inferior. Vai falar algo? Vou continuar a ler. Não, então, só um comentário em cima disso, que nós já fizemos no programa passado e no anterior também, essa questão da comunicação com os espíritos, porque aqui ele está querendo comunicação com os encarnados, mas o encarnado quer com o espírito. Quem é que não quer notícia? Né? Notícia, como diz Raul Teixeira, né? Notícia do plano espiritual. Mas não é assim, como o Chico disse, o telefone toca de lá para cá. E aí, por quê? Se o telefone não tocasse de lá para cá, mas sim daqui para lá, ia virar uma confusão só, como virou aqui no nosso lar. Ia deixar de ser uma zona de refazimento e instrução, que a finalidade é essa, estudar e trabalhar, refazimento e instrução. Né? E estava propriamente uma balbúrdia, um intercâmbio generalizado, uma confusão só. Por quê? O intercâmbio generalizado propicia as informações reais que muitas vezes não teríamos condições de suportar e também informações falsas. Mistificações, que é o que mais tem. Não existe a fofoca aqui entre nós? Fulano falou isso, que fez aquilo, que muitas vezes é mentira. Também tem no plano espiritual, porque a morte não nos muda. Continuamos a mesma coisa e muito mais facilidade, porque estão desencarnados. Tal a influência que exercem sobre nós, em cima disso. Então, o intercâmbio generalizado propicia isso. E nos reportando novamente a Moisés, por isso que ele proibiu o intercâmbio generalizado. Moisés nunca proibiu a mediunidade. Isso não existe. Porque a mediunidade é um dom divino. Como é que eu vou proibir um dom divino? E se ele proibiu, voltou atrás quando ele foi conversar com Jesus no Monte Tabor. Jesus, porque Jesus no Monte Tabor, vem Moisés e Elias e conversa com os dois. Então ele veio revogar. E leva Pedro, Tiago e João, que deveriam ser os médios, mas poderiam fornecer fluidos para aquela materialização que ocorreu ali no monte. Tal era a materialização natural que Pedro quis construir 3 tendas. Vamos ficar por aqui, né? E tal. Então, nos reportando a Moisés, no livro O Consolador, também ditado, são questões feitas ao Espírito Emmanuel e respondidas por ele. Na pergunta de número 279, pergunta assim. Aliás, 274. Qual a intenção de Moisés recomendando que ninguém interrogasse os mortos para saber a verdade? Aí o Emmanuel responde: antes de tudo, faz-se preciso considerar que a afirmativa tem sido objeto injusto de largas discussões por parte dos adversários da nova revelação que o Espiritismo trouxe aos homens na sua feição de consolador. Porque todo mundo condena o Espiritismo dizendo, se baseia, está proibido, isso que vocês fazem aí é proibido, né? Comunicar com os mortos, reportando as reuniões de obsessão. Aí ele continua a resposta. As expressões sectárias, todavia, devem considerar que a época de Moisés não comportava as indagações do invisível, porquanto o comércio com os desencarnados se faria com um material humano excessivamente grosseiro e inferior. Então, o que o Emmanuel está dizendo? A época de Moisés, poucos tinham conhecimento real para trabalhar com isso, mas a mediunidade existia sim. E aí tinha o comércio com material humano excessivamente grosseiro, que é o que acontece muitas vezes hoje ainda. As pessoas são médios, têm a mediunidade, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica. Você vem com a missão, mas com o corpo preparado para ser médio. Ou você nasce médio ou não nasce médio. Não existe desenvolver uma coisa que você não tem. Allan Kardec não era médio, mas tinha sua intuição. Pelo seu comportamento moral, ele conseguia captar as intuições, mas não tinha mediunidade, não tinha que ser. Ele tinha que observar as respostas que os espíritos davam pelos médios. Ele tinha que ser frio, realmente, para analisar aquelas respostas. Então,
nessa questão da mediunidade do comércio, a pessoa é médium, mas ela cobra. Ela usa da mediunidade para o seu próprio favor, para o seu próprio deleite. Isso está errado. É esse o problema que era com Moisés. Aí ele fez, no meio do deserto, o que ele faz? Proíbe, está encerrado o assunto. Quem fizer está condenado. Mas eram feitas assim em determinados locais. Não é? Só para o pessoal que eu autorizo. Aí sim. Então ele fez essa lei. Ele legislou desse jeito. Eles um povo tinham os ignorante anciãos na lá. época. Tinha os anciãos. O povo ignorante da época tinha que ser assim. Isso. E aí, vamos ver, depois dessa pergunta, né? Essa pergunta de inconformação que o André Luiz fez, vamos ver o que Lísias diz. Parágrafo 20. Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessado em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho do seu coração está caluniado ou está caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, você teria bastante força para conservar-se tranquilo? Então, aí o Silas jogou para ele. Falou assim, ó, tire por você. Se você soubesse que o seu filho, né, um filho seu, do coração, alguém que você ama, está sendo caluniado ou está fazendo mal a alguém, você teria equilíbrio? Ou se você visse um irmão seu sendo preso porque se tornou um criminoso, você ia ter fé, ia ter esperança, ia saber agir de acordo com os ensinamentos de Deus? Então, na realidade, ele provavelmente não manteria a serenidade, né? Porque a gente acha que na comunicação, o Marco estava falando na mediunidade, né? Vamos falar um pouco aqui da mediunidade, porque realmente é o intercâmbio que quer se ter com o mundo espiritual. Eles queriam ter com a gente e a gente tem vontade até hoje de ter com eles. Mas será que a gente está preparado para receber notícias, né? Ou ver certas situações que acontecem no mundo espiritual? Porque a gente às vezes imagina que desenvolvendo a nossa mediunidade, isso para quem tem, a gente desenvolvendo a nossa mediunidade, a gente só vai ver no mundo espiritual Jesus, Maria, José, os anjos, Doutor Bezerra, mas a gente não está nessa sintonia. A gente vai ver aquilo que a gente sintoniza. E a gente, né, fazendo uma análise justa e honesta dos nossos pensamentos, nem sempre a gente está pensando coisa boa. Então, como diz meu irmão lá na nossa casa espírita, será que você está preparado para ver o curupira, boitatá, mula sem cabeça, saci pererê? Porque é mais ou menos o que a gente vai ver, né? Brincadeiras à parte, se aqui já, enquanto encarnados, a gente vive envolto em violência, em corrupção, desculpa, imagine o que a gente não vai ver no mundo espiritual. No livro, isso que a Tereza está falando, está bem explícito no livro Libertação, também ditado pelo André Luiz. Quando o André Luiz, em companhia do Eloy e por instrutor o Gúbio, eles vão a uma região nas trevas, nas regiões umbralinas, não propriamente as trevas densas, maiores, mas uma região umbralina, e uma cidade, que dá um título de cidade estranha, cujo, vamos dizer assim, arrendatário, né? Porque tudo é de Deus, o arrendatário é o Gregório. E ele vê situações e pessoas com formas degradantes, com formas animalescas. Ele vê como se fossem aqueles aves peçonhentas, corujas, formas de corujas, formas horrorosas. Árvores petrificadas. E ele diz que são pessoas. Tal a indução hipnótica que essas pessoas receberam
na questão do remorso, da meia-culpa e tudo mais. Então ali é uma região que você vê o trato daquilo. É aquilo ali que a Teresa está colocando. Isso. Quando na reunião mediúnica, estendendo mais um pouquinho o parênteses aqui, porque nós estamos falando de mediunidade, quando na reunião mediúnica o espírito incorpora e o doutrinador fala com ele, é uma bênção, misericórdia divina permitir que aconteça aquilo, porque o doutrinador, o diálogo, vamos dizer assim, o dialogador, né, que vai conversar, ele está fazendo um atendimento fraterno para uma pessoa, né? Ele está fazendo um atendimento fraterno, só que tem um detalhe, ele não está vendo, ele está ouvindo. Porque muitas vezes, se estivesse vendo, não sei se teria coragem de falar, porque a reunião mediúnica nas casas que procuram fazer um trabalho sério, ela é totalmente dirigida pelos bons espíritos. A responsabilidade da direção, de tudo, é deles. Eles é que fazem. O que nós fazemos é uma recepção. É uma recepção. E a misericórdia de Jesus permitindo que as pessoas vão lá e dialoguem para o bem delas. Porque antes do Espiritismo, sempre houve doutrinação. O Espiritismo tem 170 anos, né? Então sempre houve doutrinação. Como era feita? O Divaldo Ferreira Franco explica isso muito bem em algumas palestras, Raul Teixeira também. É só procurar lá Mediunidade no YouTube que todo mundo vai ver. Como era feita? As pessoas desdobradas pelo sono, os médiuns, os espíritos incorporavam o espírito na pessoa e era feito o diálogo, porque necessitava do fluido animal da pessoa ainda, o espírito, para se fazer falar, se fazer ouvir, para se fazer, ouvir. Então, as reuniões sempre, doutrinação sempre aconteceu. O que acontece agora é a misericórdia de Deus permitindo que isso aconteça, as reuniões, enquanto no plano encarnado, para o benefício do encarnado que está dialogando com o espírito, mas não esquecendo que ele não está vendo, porque o Divaldo é bem claro, se os visse realmente como são, eu não sei, ia ser complicado. E como o Marco Aurélio, que você citou ele agora, fala às vezes na nossa casa, os espíritos são levados ali na reunião mediúnica das casas que se propõem a fazer um trabalho sério, claro. Eles são levados já escovadinho, com banho tomado, talquinho. Não é tirado lá do umbral e direto das trevas, não tem condição, não há condição, nós não temos condição para isso. Então, nem toda reunião tem um Chico Xavier. Como o André Luiz está tentando essa forçação de barra para ter notícias da Terra, nós também não devemos fazer forçar, né? Desenvolver a mediunidade. No livro dos médiuns, capítulo 14, no item 159, que as pessoas só leem até um pedaço, não leem o item todo porque deveriam, Kardec coloca assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos, porque todo mundo pode sentir de alguma maneira o mundo espiritual. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, entretanto, e bote aí as preposições, né? Usualmente, assim, só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, a gente não deve forçar uma comunicação com o mundo espiritual, como o André Luiz também e todos os desencarnados não devem forçar uma comunicação com os encarnados. Por quê? Se você for médium, se você vier com essa tarefa, porque a nosso nível evolutivo, a mediunidade ela é expiatória. Dona Ivone optou por essa tarefa antes de vir com problemas no corpo,
porque a ela foi dada essa opção. Então, você não pode forçar uma situação. No mesmo capítulo 14, no item 171, Kardec vai falar sobre essa questão de ver os espíritos. E ele coloca assim: a faculdade de ver os espíritos, e isso para quem é médium. Se você vê o tempo todo espírito, se você escuta o tempo todo espírito, você deve procurar uma casa espírita para desenvolver essa habilidade que você já trouxe do mundo espiritual. O seu corpo, ele já veio preparado para isso. Agora, se você não tem isso ostensivamente, para que procurar desenvolver o que não tem? Porque você pode acabar sendo mistificado. Olha o que Kardec coloca aqui no item 171 do capítulo 14 do Livro dos Médiuns. A faculdade de ver os espíritos pode, sem dúvida, desenvolver-se. Mas se você tem, se você não tem, vai desenvolver o quê? Mas é uma das que convém esperar o desenvolvimento natural, sem o provocar, não se querendo ser joguete da própria imaginação. Quando o germe de uma faculdade existe, seja ela qual for, ela se manifesta em si mesma. Em princípio, devemos contentar-nos com as que Deus nos outorgou, sem procurarmos o impossível. Por isso que, pretendendo ter muito, corremos o risco de perder o que possuímos. Então, não adianta forçar uma situação, né, que você não tem. Você não nasceu com a tarefa mediúnica. Você tem, como Kardec colocou lá na 159, você tem vestígios, rudimento. O que é? Você teve um sonho que alguém desencarnou, você viu um vulto passar uma vez ou outra, você teve um pressentimento, mas isso não caracteriza mediunidade. Porque a mediunidade, como Kardec coloca lá na pergunta, né, no item 159, é quando isso é constante, quando isso faz parte da tua vida. Então, por que a gente está trazendo essa orientação na questão da mediunidade? Porque aqueles que forçam uma barra porque querem ser médiuns, não é? Eles podem estar correndo um risco muito sério de ser mistificados por espíritos zombeteiros ou se automistificarem, porque vão começar a se tornar pessoas charlatãs, não é? É a mesma coisa que o André Luiz estava forçando, o que o pessoal lá em Nosso Lar, há 200 anos atrás, estavam forçando uma situação que levou ao caos a cidade. Nós também, forçando uma situação, né, de tarefa mediúnica, a gente pode estar realmente causando caos na nossa existência. No livro Consolador também perguntaram ao Emmanuel assim, na pergunta 384, dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? A resposta é bem direta. Ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque nesse terreno toda a espontaneidade é necessária, observando-se, contudo, a floração mediúnica espontânea nas expressões mais simples. Deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade. Seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Quem faz todo o trabalho são os espíritos. Eles nos permitem certos trabalhos pela misericórdia divina a benefício nosso. Emmanuel sempre, não é, direto. De acordo, direto e concordando com Allan Kardec. Eu nunca li nada de Emmanuel contra Allan Kardec. Muito obrigado pela atenção, porque o relógio aqui está correndo e não para, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.
Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.